Boa tarde, meus queridos amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês, os abençoando, os protegendo e os livrando de todo mal, de toda armadilha e provação que o inimigo venha a colocar sobre a vida de todos vocês. Amém? Meus irmãos, vou dar início hoje a uma nova leitura, mas não fugindo do tópico do qual estamos aqui lendo e aprendendo sobre o livro de Apocalipse, Revelações de Esperança. Para quem vem acompanhando meus vídeos, são vários assuntos que aqui eu venho passando para vocês, relacionado ao livro de Apocalipse. Então hoje o tópico vai ser o livro sobrevivente. Vamos conversar um pouco sobre esse tópico e entendermos o que se trata este assunto, o livro sobrevivente. Eu já estou de posse da minha Bíblia para que eu venha acompanhar as leituras, os capítulos e também vir a passar para vocês o que se diz. Tá ok? Então vamos iniciar a leitura. O livro sobrevivente. Em 3 de outubro de 1918, durante a batalha que encerraria a Primeira Guerra Mundial, 554 homens da 77ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se perderam e ficaram encurralados, sem alimento e munição, abaixo de um despenhadeiro na floresta de Argonne, na França, próximo às linhas inimigas. Sob o fogo cruzado, o Major Charles Wright enviou uma carta com a localização da tropa e um pedido de socorro em uma canula presa na pata esquerda do pombo-correio. Querido amigo, quando a ave voou, foi atingida na parte direita por um tiro. Querido amigo, caiu no chão, mas alcançou o voo novamente, acima do tiroteio, até chegar ao acampamento americano. A carta que levava foi lida e foram enviados reforços que resgataram 194 sobreviventes. Os soldados cuidaram do querido amigo, que se recuperou. Foi levado para os Estados Unidos e condecorado como um herói. Você já pensou nos riscos de levar uma mensagem? Uma mensagem que pode salvar pessoas? Ao longo dos séculos conflituosos da história, a Bíblia Sagrada, que nos traz as boas novas de salvação, foi um livro proibido e perseguido em diversas circunstâncias. Pessoas foram mortas pelos simples fatos de terem uma Bíblia e seguirem seus ensinos. Meus irmãos, parando um pouco a leitura aqui, ainda existem países em que se é proibido a pregação, se é proibido levar as escrituras, levar qualquer mensagem relacionada à Bíblia. Mesmo nós estando em 2024, eu andei vendo vídeos em que se era relatado isso. Então é preocupante em uma sociedade, vamos dizer assim, né? O mundo em que vivemos, em que brigam para libertar de tudo, né? Para tudo dar liberdade, alterando assim e mudando
a lei de Cristo. Hoje vivemos um auge na sociedade em que não podemos falar nada, que tudo já caracteriza preconceito, humilhação, rejeição. Muitos de nós hoje, devido a leis criadas pelo homem, nos conduzem a crimes. Somos hoje obrigados a concordar com tudo que foge da lei de Cristo. Mas como eu aqui disse, né? Existem países em que não pode se levar as boas novas do Senhor. É crime, é proibido. Então é muito preocupante esta situação em que o ser humano está caminhando. Isso nos deixa nitidamente uma visão de que a vinda do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. E continuando a leitura, exemplares foram lançados às chamas e seu conteúdo tem sido contestado, desacreditado e ridicularizado. Neste estudo você descobrirá como Deus preservou miraculosamente seu livro sagrado para que suas páginas nos trouxessem a mensagem de salvação em Cristo. Amém? Então nós vamos falar sobre isso. O livro sobrevivente. E nos vem a primeira pergunta desta leitura. Como a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 dias ou anos? No livro de Apocalipse, capítulo 11, vamos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e 4. Que nos fala assim, ó. E farei as minhas duas testemunhas profetizarem por 1260 dias, trajadas de saco. Estas são simbolizadas pelas duas oliveiras e pelos dois candelabros e estão em pé diante do Senhor na terra. Então, como que a Bíblia identifica as duas testemunhas? Como que a Bíblia nos identifica, meus irmãos? Desta forma, elas serão, trajadas de sacos, Estas são simbolizadas pelas duas oliveiras e pelos dois candelabros e estão de pé diante do Senhor da terra. Então são tudo leituras, instruções mencionadas aqui pela Bíblia, do qual nós devemos nos atentar muito, tomar muito cuidado. Por quê, meus irmãos? Hoje existem muitas formas em que as pessoas estão se aproximando de todos nós, E profetizando, levando a palavra, levando o nome do Senhor. Só que aqui, como está escrito no livro de Apocalipse, essas testemunhas, estarão trajadas de saco. E como nós vemos hoje as pessoas que estão profetizando, se nós observarmos e nos atentarmos, elas estão bem vestidas, com relógios
de marca no pulso, com correntes, muitos de formas assim, sabe? Mostrando o seu poder aquisitivo, o seu poder financeiro. Então, devemos nos atentar muito. Por isso que eu sempre falo em meus vídeos que nós temos que ler bastante a Bíblia, temos que adquirir conhecimento para que venhamos saber identificar e interpretar as coisas que estão por vir aí. Temos que tomar cuidado. Porque muitas das vezes estamos realizando não os nossos planos, os nossos sonhos, e sim realizando os planos e os sonhos de muitos falsos profetas, enriquecendo e dentre outras coisas. Então devemos nos atentar a isso e tomar cuidado, pois a Bíblia, a palavra de Deus, ela está aí para nos orientar, para nos instruir, para que não venhamos nos perder e cair nas perdições, não é verdade? Então, continuando a leitura, as duas testemunhas comparada às duas oliveiras e a dois candeeiros no contexto dos 1260 dias significam o Antigo e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 26, vamos ver o que a Bíblia nos diz. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Depois vamos para o capítulo 15, versículo 26. Quando chegar o ajudador que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Agora vamos para o capítulo 16, versículo 13 ao 15. Capítulo 16, versículo 13 ao 15. No entanto, quando esse chegar, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará de seu próprio impulso, mas falará as coisas que ouvir e vos declarará as coisas vindouras. Esse me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo declarará. Todas as coisas que meu Pai tem são minhas. É por isso que eu disse que recebe do que é meu e o declara a vós. E em 2 Pedro, para finalizar aqui esse pedacinho, do qual está nos explicando, né? No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem. Olha que importante isso. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falarão da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Bíblia nos deixa bem clara que tudo que precisamos, que tudo que necessitamos ouvir e saber, será enviada pelo Espírito Santo. Então, quando lemos bastante a Bíblia e adquirimos conhecimento, vocês podem ver que muitas vezes quando a gente vai cometer alguma coisa,
quando a gente ouve alguma coisa, automaticamente o Espírito Santo já nos mostra, já nos traz de alguma forma a informação de que aquilo é errado, de que aquilo não é verdadeiro. De alguma forma em que não enxergamos, em que não vemos, em que não ouvimos, mas sentimos dentro de nós, aquela situação que está errada, aquela situação pecaminosa, aquela situação falsa, que não é verdadeira, automaticamente nós já vamos sentir dentro de nós alguma coisa nos alertando, alguma coisa nos informando para que não prosseguimos naquilo. Quantos de nós já não passamos por situações assim, semelhantes assim? E não sabemos responder o porquê aquela sensação, porquê aquela dúvida. Não sabemos. Quando na verdade é o Espírito Santo nos mostrando e nos livrando da maldade, nos livrando do pecado. Aí cabe a nós sabermos diferenciar o certo do errado e nos desviarmos do que é errado e seguirmos o que é correto. E como saberemos decifrar, como saberemos entender se aquilo que estamos vendo, aquela sensação que estamos tendo, é verdadeira ou não? Simples. Estudando e se orientando através da Bíblia. Se orientando através das orações. Se orientando e buscando ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Se todos nós pegarmos firmes nestes propósitos, com certeza a nossa vida será diferente. A nossa forma de agir, a nossa conduta será diferente. Muitas situações, discussões, brigas, nós evitaremos. Por quê? Porque quando seguimos as leis, quando colocamos em prática o ensinamento deixadas a todos nós por Deus, automaticamente nós nos corrigimos e passamos a agir conforme um cristão, conforme as leis de Deus nos pede. Agora, quando nós somos do mundo, quando nós vivemos na perdição, no pecado, aí não sabemos que rumo tomar. Acabamos tomando não o que é o correto, mas sim o que é a vontade do pecador. Muitas vezes brigamos, discutimos, e o resultado de tudo é o quê? A perca da razão. Saímos do que é correto e passamos a ser vítima. Então, quem anda corretamente, quem anda nas leis de Cristo, esta pessoa ela anda dentro da justiça divina. E quem anda na justiça divina, de nada teme. Não tem temor, porque você está dentro do que é certo. Você está dentro do que é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? E continuando a leitura, durante o período da perseguição de 1260 anos,
de 538 a 1798, o Antigo e o Novo Testamento foram proibidos e silenciados pela Igreja de Roma. Mesmo assim, continuaram dando testemunho do amor e da verdade de Deus. Em Apocalipse, capítulo 11, versículos 5 e 6, conclui-se que aqueles que pretendem causar danos a essas testemunhas, ou seja, a palavra de Deus, ou as atacam, morrerão. A mesma advertência é dada em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Vamos ver, irmãos, o que a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 11, versículos 5 e 6, nos fala, para a gente entender melhor. Apocalipse, capítulo 11, versículos 5 e 6. E se alguém, deixa eu pôr a Bíblia mais para cá. E se alguém quer causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos. E se alguém quiser causar-lhes dano, terá de ser morto desta maneira. Estas têm a autoridade para fechar o céu, para que não caia chuva durante os dias do seu profetizar. E têm autoridade sobre as águas, para transformá-las em sangue, e para golpear a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E em Apocalipse, continuando esse tópico, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer algum acréscimo a essas coisas, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisa das quais se escreve neste rolo. Então, meus irmãos, para finalizar o estudo de hoje, deixa eu deixar marcadinho aqui. Tudo isso que eu aqui li está escrito aqui, ó, na Bíblia. Não sou eu quem estou dizendo ou inventando. Ao contrário, eu estou lendo o que a Bíblia diz. Eu já passei em muitas situações de que eu vejo, de que eu presencio, as pessoas mudarem, alterarem. Hoje vivemos tantas situações em que as pessoas estão alterando as leis de Deus, estão modificando as leis do Senhor. Então, aqui, como disse no finalzinho de Apocalipse 22, versículo 18 e 19, mais uma vez eu vou mencionar para vocês: estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisa das quais se escreve neste rolo. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, quantas pessoas hoje alteram e continuam a alterar as leis de Deus, continuam a alterar as escrituras que aqui foram inspiradas por Deus.
E ali diz que quem fizer isso, ela vai responder seriamente aos seus atos como Senhor, com Cristo. E essas pessoas muitas vezes dizem ter tanto temor a Jeová, que parece que elas não enxergam que as suas atitudes, as suas condutas vão julgá-las. Então não adianta dizer da boca para fora que é temente a Deus e alterar o que aqui está escrito e fazer regras, leis que apoiam, que incentivam as pessoas pecaminosas, as pessoas que cometem pecados, que cometem erros. Então tem que se atentar a isso. As pessoas iníquas não herdarão o céu, não herdarão a vida eterna. As pessoas iníquas. E se você tem temor a Deus, não se misture, não se junte ao banquete das pessoas iníquas. Não se junte, não se misture à iniquidade. Faça o que a lei de Cristo menciona. De nada adianta você agradar o iníquo e, em troca, vender a sua alma, a sua salvação barata. De nada adianta. Então nós devemos tomar cuidado e nos atentarmos em nossas decisões, refletirmos e vermos se as decisões que por muitas vezes nós tomamos, se elas respondem ao que está escrito na Bíblia. Porque muitas vezes, quando não pedimos orientação ao Senhor Jesus Cristo, acabamos por sentenciar aos poucos a nossa alma, a nossa salvação. Tá bom? Meus irmãos, vou terminando este vídeo por aqui. Para quem vem acompanhando os meus vídeos, obrigado. Para quem está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para assistir os vídeos, para comentarem caso queiram, fiquem à vontade. E eu peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês, a quem já está aí inscrito no canal, a quem está pela primeira vez vendo os vídeos, do qual esse canal foi criado e com o propósito desta ferramenta, levar o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus a todos aqueles que necessitam, de levar inspiração, de levar energia positiva, para que venhamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo e herdarmos a nossa salvação. Amém? Um ótimo domingo a todos e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.